Caro colega, cara colega, eu sou o professor Alexandre e hoje a gente vai falar sobre microfones. É isso mesmo. Esse carinha tão complexo que pode mudar tudo na gravação da nossa videoaula. Mas será mesmo que microfone é tudo igual? Será que adianta pegar aquele que está guardado ali na gaveta? Que faz meses, anos que você não põe a mão nele? Ou será que para esse momento vale a pena investir um pouquinho? Talvez você não vai precisar nem comprar microfone. Você vai encontrar ele aí na sua casa. A questão mesmo é a seguinte: será que você vai precisar mesmo investir milhares, centenas de reais para ter um microfone com uma qualidade de gravação razoável que dê para você gravar suas videoaulas com qualidade para os seus estudantes? Então hoje a gente vai apresentar mais um tópico referente a microfones, em que a gente vai falar desses microfones que a gente apresentou aí na sequência. Suas características, sua qualidade de som, ou mais, se você está disposto a investir um pouquinho no microfone com a qualidade vocal um pouco melhor, uma qualidade de gravação, uma qualidade de som um pouco melhor. Então é isso que a gente vai tratar nessa videoaula de hoje. Vamos lá? Bom, no curso de equipamentos, que o nosso professor locutor William está aqui nos ofertando para vocês, colegas, nesse momento, ele apresentou em um de seus vídeos algumas características de alguns microfones, que vão desde microfones muito simples até microfones bastante já num nível intermediário de produção de material, um nível de qualidade sonora muito boa, e que apesar do custo um pouco elevado, ainda são equipamentos de porte intermediário para gravação de voz humana. Tá? Existem equipamentos aí que facilmente aqui no Brasil chegam a 30 mil, 40 mil reais. Tá? É claro que um professor, a menos que ele queira se aprofundar em gravação de voz, né, da sua voz para algum fim específico de videoaulas, é óbvio que ele não precisa investir nisso. Existem bons equipamentos numa faixa de preço bastante aceitável e que o professor vai ficar bastante satisfeito com ele. Mas o colega deve estar perguntando: o que qualifica um bom microfone? O que faz de um equipamento de captação de áudio ser um bom equipamento de captação? O que diferencia um microfone do outro? Bom, várias coisas diferenciam um microfone do outro. Primeiro, o preço. Né? Mas o que se leva em conta na hora de quantificar o valor de um microfone? Basicamente, duas informações são essenciais para um microfone de qualidade. Primeira coisa, a riqueza com que esse microfone é capaz de captar a voz humana. Tá? A gente está falando naturalmente de microfones que vão ser usados para a captação de voz humana. Então, essa é uma característica muito importante. E essa característica, ela se mede basicamente pela capacidade desse microfone captar mais ou menos toda a faixa audível da voz humana, que vai de 20 a 20 kHz aproximadamente, tá? Da forma mais uniforme possível, sem realçar nenhum tom da voz, sem realçar graves, sem realçar agudos, dando mais ou menos a toda a extensão vocal a mesma qualidade de captação de áudio. Tá? Então essa característica é uma característica muito importante para o microfone e que diferencia microfones e microfones. Uma segunda característica muito importante de microfones é ruído. Todo microfone para funcionar gera ruído. E quando eu falo de ruído, eu não estou falando do ruído ambiental, o ruído que possivelmente você deva estar ouvindo aqui no meu quarto. Eu estou falando do ruído que o próprio equipamento gera para produzir o sinal elétrico equivalente à pressão sonora que ele recebe. Todo equipamento tem isso. E equipamentos mais modestos, equipamentos de uso geral, eles vão ser equipamentos que, para o seu funcionamento, ele vai gerar bastante ruído. Ele vai gerar um ruído de fundo muito perceptível. Descontado todo o ambiente, você vai notar isso, vai notar um zumbido, vai notar um chiado que é característico da forma como esse microfone faz a transdução da voz humana. Equipamentos muito bons, equipamentos de muita qualidade, eles geram muito pouco ruído ao fazer a transdução desse sinal. Então, equipamentos aí na faixa de milhares de dólares, e existem esses equipamentos, sem dúvida nenhuma, são equipamentos de altíssimo nível para ambientes de gravação musical, são equipamentos, sem dúvida nenhuma, em que essas duas características estão muito presentes. A uniformidade de captação da voz humana ao longo da sua faixa audível e também a capacidade desse microfone em gerar pouco ruído quando ele está fazendo essa transdução. Tá? Mas aí fica aquela questão: será que microfones um pouco mais modestos, falando agora de um cenário que é o nosso cenário, o cenário de um professor que está preparando a sua videoaula, será que um microfone mais modesto, um microfone mais de uso geral, ele é suficiente para o colega? Essa pergunta só quem vai responder é o próprio colega. Tá?
Evidentemente, um colega que não dispõe de recursos ou que não deseje investir em equipamentos de gravação, por exemplo, um microfone e tal, ele vai usar um microfone, geralmente esses microfones de uso geral que a gente tem, um microfone de uma webcam, que a gente vai testar aqui também, um microfone de lapela mais simples, um microfone de celular. Vai haver alguns outros colegas que já vão investir em um equipamento ainda de custo aceitável, mas um equipamento que ele te entrega uma qualidade vocal um pouco maior. E vai haver também aqueles colegas que querem investir num ambiente de gravação, que eles querem se profissionalizar nisso, evidentemente, produzir material em série para o seu canal, para os seus estudantes. Vai haver todo esse espectro de professores. Mas o que a gente pretende fazer nesse curso é complementar um pouco os equipamentos que o nosso professor William já apresentou, com alguns outros equipamentos que são equipamentos de uso geral mesmo, excetuando esse aqui, que a gente vai falar um pouco mais dele no final, que é um equipamento que, até pelo que vocês estão notando, em comparação aos outros, é um equipamento de uma qualidade um pouco melhor. O microfone não é equipamento sozinho no ambiente. Basicamente, ele tem que estar ligado a um elemento que vai fazer a captação desse som. E geralmente o colega vai usar como elemento uma das duas coisas. Ou um computador, você vai pegar esse microfone e vai ligar na placa de som do seu computador. Ou um celular. Você vai pegar esse microfone, vai ligar na entrada lá do seu celular e com isso você espera gravar esse som no seu celular, juntamente com a imagem, ou no seu computador com uma webcam, tá? E que isso vire o seu material que depois você vai fazer a sua edição para posteriormente mandar para os seus estudantes. Mas a gente não pode esquecer que o equipamento que está ligado ao microfone também é muito importante. Então, um computador ou um celular, o que a gente chama de placa de som, que é basicamente aquele elemento que capta o sinal elétrico que vem do microfone e transforma num sinal digital que vai ser tratado posteriormente dentro do celular ou do próprio computador, esse elemento ele é muito importante. Então, a captação da voz humana é um conjunto do equipamento que você tem de transdução, que capta essa pressão sonora e transforma isso em ondas elétricas que vão para o seu computador, e aí sim um elemento placa de som que transforma isso no sinal digital que você vai trabalhar lá. E como é um conjunto, é muito importante que esses dois elementos eles tenham qualidades compatíveis para aquela especificação, aquele projeto que você tem. Não adianta nada comprar um microfone de milhares de reais, se você não tiver junto dele uma placa de som, ou você tiver uma mesa de som, ou seja, um equipamento que a ele esteja ligado e que faça esse casamento de qualidade, tá? Fora isso, não adianta investir muito no microfone, usar esse microfone num equipamento de amplificação, de mixagem, ou mesmo a placa de som de baixa qualidade vai matar o seu microfone. Simples assim. E da mesma forma, não adianta esperar que um fone bastante simples, um fone desses que a gente tem ali no baú, né, que você vai ligar na placa de som de repente, ele vai te dar uma qualidade maravilhosa. O microfone ele não foi feito para isso, ele foi feito para captar a voz humana, talvez por um objetivo muito mais simples do que captar para a produção de um material. Tá? Então, o colega tem que ter isso muito em mente na hora de escolher o equipamento e aceitar aquilo que aquele equipamento pode te dar para a faixa de valor dele. Note que a gente não está falando de equipamento caro. A gente está falando de um equipamento honesto. Um equipamento que ele entrega para você uma qualidade compatível com o custo dele. Né? E, infelizmente, captação de áudio, captação de voz humana é uma coisa cara. Se você quiser realmente ter uma captação de altíssima qualidade, praticamente sem ruído de transdução ou de amplificação, e ainda tiver querendo investir num ambiente em que esse ruído seja ainda minimizado, talvez você vai ter que optar fazer a sua gravação num estúdio de gravação com um microfone bastante bom, com um ambiente acusticamente tratado e com um mixer, um sistema de som de altíssima qualidade.
Na maior parte das vezes, esse não vai ser o nosso cenário. A gente vai gravar na nossa própria casa, com um microfone que eventualmente pode ser aí de médio para baixo custo, com um computador ou uma placa de som do computador, que é aquele computador mesmo que você tem, e a gente tem que se acostumar com isso. A gente não pode esperar mais do equipamento do que aquilo que o equipamento pode dar. Então, esse é a primeira coisa que o professor tem que estar ciente na hora de qualificar, ou na hora de crucificar, ou na hora de bater palmas para o seu microfone, tá bom? Bom, vamos falar um pouco dos equipamentos que eu pretendo apresentar para vocês. Eu vou começar com esse aqui, que é o equipamento mais simples que eu encontrei. Na verdade, isso aqui o professor William também me parece que apresentou igual. É um microfone multimídia, é um microfone bastante antigo. Isso aqui vinha junto de computador, aqueles computadores desktop mais antigos, né? Eu, inclusive, já canibalizei a base dele, né? É um microfone com um conector P2, tá? Um microfone bastante simples, que hoje em dia você não consegue nem comprar. A última vez que eu vi lá no Mercado Livre, eu encontrei acho que 3 desse aqui por R$8. E aí eu até me lembro que das pessoas que estavam querendo comprar fez a pergunta pro cara assim, tá, mas quanto custaria um? O cara falou, não, um também custa R$8. Então é um equipamento que... Vamos ver o que acontece com ele. Um segundo equipamento, uma classe de equipamentos que eu vou apresentar para vocês aqui são os famosos, né, microfones de celular. São esses microfones, na verdade, esses headsets, né, esses fones de ouvido que vêm com os microfones juntos, que vêm quando você adquire o seu telefone celular. Então, praticamente toda marca de telefone de celular, ao você adquiri-lo, você recebe um desse. Então, eu tenho aqui dois, um da Motorola e um da Samsung, tá? E nós vamos testar cada um deles. Vocês vão ver que mesmo microfones do mesmo tipo têm características de áudio bastante diferentes, tá bom? Ainda com relação aos microfones e fones de ouvido, headset de celulares, esses microfones em geral eles têm um conector que a gente chama de conector P3. Ele é um conector um pouquinho diferente que serve para celular e para notebook. Enfim, uma outra classe de microfones são os microfones headset, só que microfones com um outro tipo de aplicação. Já não é mais um microfone de celular, isso aqui já é um microfone, já é um headset para um uso de computador, para uma videoconferência, enfim, a gente vai falar desse também. Nesse caso aqui, eu tenho um microfone com 2 cabos P2. A gente vai falar do que é um conector P2 daqui a pouco, tá? Mas ele vem com 2, um verdinho, que é a captação, é o alto-falante, tá? São as caixinhas aqui, tá? E o rosinha, que em geral é do microfone. Esse aqui é um padrão um pouco mais antigo para computadores ou placas que ela vem com 2 entradas em separada, uma para microfone, uma para o sinal de áudio do alto-falante, tá? Isso está sendo cada vez mais difícil, tá? Todos os laptops que vêm hoje em dia e mesmo computadores desktop, eles já não estão usando mais esse cabo P2, eles já estão usando o cabo P3 que junta esses 2 cabos num conector só. Nós vamos falar também um pouco do som de uma webcam. Eu estou aqui com uma webcam da Logitech B525. Ela está a uma distância aqui de aproximadamente 60 a 70 centímetros de mim, tá? E esse microfone ele tem um outro tipo de características, como a gente vai conversar sobre ele daqui a pouco. Só não vou tirar porque aí eu vou acabar com a minha videoaula. Bom, e por fim a gente vai falar deste microfone aqui, que é um BM800, um pouco diferente do BM800 que o professor William apresentou lá, tá? Ele é um microfone condensador, então ele tem uma característica, ele funciona de um jeito diferente, tá? Ele tem uma característica própria de um microfone condensador, só que ele tem uma característica interessantíssima que talvez vai agradar bastante um grupo de colegas, como me agradou bastante, que ele é um microfone que ele não precisa de uma phantom power. Quem já viu lá a aula do professor William já notou que microfones condensadores eles precisam de um nível de tensão fornecida para que eles funcionem, tá? E esse nível de tensão em geral é de 48 volts, ou seja, eu tenho que ter um equipamento de som que forneça 48 volts para que microfones condensadores em geral funcionem, tá? E esses microfones, essa tensão ou essa energia que eu preciso fornecer para o microfone funcionar é o que a gente chama de phantom power, tá? Nesse caso, esse microfone ele tem uma característica extremamente interessante, que apesar dele ser um microfone condensador, a saída dele é USB. Então eu ligo direto na placa do computador, eu ligo direto na portinha USB. Então,
para esse microfone, eu não preciso ter nenhum tipo de equipamento para fornecer a tensão de phantom power, tá? Esse microfone, ele tem uma característica condensadora, ele é um microfone condensador, o captador dele funciona da mesma forma que qualquer BM800, mas ele tem uma vantagem que ele é ligado diretamente na placa USB, tá bom? Todos esses equipamentos que eu estou discutindo aqui, exceto o webcam, que aí naturalmente é uma outra classe de equipamento, né, que é um equipamento junto com o seu gravador de vídeo, né, mas todos esses microfones aqui, eles estão numa faixa de valor abaixo de R$ 200. Então, todos esses microfones, desde aquele lá que o cara falou que é R$ 8,03, até esse aqui, eles estão compreendidos numa faixa de R$ 200. Então, aquele colega que eventualmente quer investir num equipamento de alguma qualidade, ele já vai, ele não, desde que ele não seja muito restritivo com relação à qualidade vocal, à captação e ruído, eu diria que com um valor até de R$ 350, contando todo esse setup aqui que a gente também vai falar, do braço articulado e tudo, tá? Numa faixa de até R$ 300, o colega consegue ter todo esse espectro de equipamentos, tá bom? Em mãos. Bom, então vamos começar a falar do nosso primeiro microfone, que é o nosso microfone campeão de R$ 8, tá? 3. Mas antes de falar dele, vamos falar um pouco do setup que a gente está usando, o ambiente de teste que a gente está usando. Note que aqui eu tenho várias classes de microfones diferentes. Eu tenho o BM800, que é um microfone que está ligado direto na placa USB, como eu já disse, então esse microfone ele é tratado separadamente. Também tenho aqui a webcam, que ela é ligada diretamente também no computador via USB, então esses dois ambientes, esses dois equipamentos, eles têm uma análise separada. Entretanto, eu tenho outros equipamentos que eles são mais ou menos comuns. Esse aqui, por exemplo, é um microfone que ele tem um conector P2, tá? Então apenas um microfone sozinho. E eu tenho também outras duas classes de microfones. Eu tenho microfones dos headsets, né? Que são aqueles microfones que o do headset gamer, né? Aquele headset grandão, ele tem dois conectores, um para os fones de ouvido estéreo e o outro para o microfone, tá? E então são dois conectores. Tá? E eu tenho os headsets, né, os fones de ouvido de celular, que eles também vêm lá com o microfone. Então, para tentar fazer um teste o mais honesto possível, entre essas várias classes de microfones que tem esses conectores P2 e P3, o que eu fiz? Eu estou usando sempre o mesmo ambiente de gravação, que é exatamente o celular Samsung S7 que eu tenho aqui comigo. Então, todos esses microfones eles foram gravados na mesma situação. Exatamente para que não houvesse nenhum tipo de polarização do ambiente de gravação em relação aos microfones. Eu quero comparar apenas os microfones. Então, por isso eu usei sempre o mesmo ambiente de teste, que é o celular. Tá? Então, eu estou usando o celular para fazer a captação desses microfones. Aí, o que acontece? Para aqueles conectores que já são P3, eu não preciso tomar ação nenhuma. Basta pegar esse conector P3, ligar diretamente no celular, está tudo resolvido. Então, isso se aplica àqueles headsets que são os fones de ouvido de celular, propriamente dito. Já está resolvido. Para os demais, o que a gente precisa fazer é o seguinte. No caso dos conectores P2, eu preciso, como eu tenho dois conectores P2 e eu preciso fazer isso virar um conector para entrar no celular, eu preciso de um adaptador P2 para P3. Então, é um pequeno adaptador que basicamente ele pega os dois plugs P2 e forma um único plug P3 com a ordem de sinais correta para que o celular consiga ler. Então, tanto esse microfone aqui, quanto os microfones, o microfone do headset, né, aquele headset que vem com dois P2, eu estou ligando via um conector P2 para P3. Bom, vamos falar um pouquinho deste microfone, tá? Ele é um microfone realmente muito simples, me parece ser um microfone de eletrito, que é uma tecnologia bastante antiga e muito barata para se fazer microfone, tá? O microfone de eletrito, ele tem uma característica muito... Ele não dá muito realce nos graves, tá? Então você deve ter notado uma diferença bastante grande na minha voz, você deve estar notando um tom um pouco mais agudo na minha voz, tá? E o microfone de eletrito ele também é muito sensível, então ele é muito sensível à proximidade, ele também é sensível numa certa distância. Então esse microfone é um microfone muito barato. Microfones de gravadores mais antigos usavam muito esse tipo de microfone, nessa tecnologia, né?
É uma tecnologia barata, muito disseminada, tá? Mas hoje em dia, com outras tecnologias, outras formas de captação, o Eletrito está perdendo cada vez mais espaço. É o mais barato, tá? Então, para aplicações muito simples, ele ainda é muito utilizado, mas para uma gravação de áudio, há outras tecnologias com custo aceitável e com a qualidade bastante melhor, tá? Mas está aí o nosso campeão de R$ 8, 3, tá bom? Vamos pro próximo. Bom, agora eu já estou com um outro tipo de microfone, que é um microfone, um headset, que vem com celulares, tá? Nesse caso aqui é um headset da Motorola, tá? Ele veio junto com um celular geração 6 da Motorola, tá? Ele vem junto o fone de ouvido, então é um equipamento que visa mesmo a você poder se comunicar com seu celular sem ter que ficar eventualmente com seu celular na mão ou ele próximo da boca, tá? Hoje em dia a gente tem outras tecnologias, né? Naturalmente a gente tem fones Bluetooth, já vem até com o microfone, tá? Mas esse aqui, por ser uma classe de microfones também bastante comum e que certamente o colega deve ter um na sua casa. Se ele tem um smartphone de um padrão um pouco intermediário, ele já vai ter isso aqui na sua residência para usar. Note uma coisa importante, note a característica de captação desse microfone comparado com o microfone anterior, que é o microfone dos R$ 8, tá? 3. Tá bom? Você vai notar que esse microfone ele tem algumas características diferentes, ele realça a voz de uma forma diferente. O colega já deve ter notado claramente isso. A gente vai falar um pouco mais dessas diferenças depois. Já estou aqui com um outro headset de celular, agora o headset que veio junto com o celular que eu estou usando aqui como teste, né, que é o Samsung S7, tá? Já vem com os fones acoplados e note que, apesar de ser também um headset de celular, ele já se difere bastante do headset anterior. Você vê que o ruído de fundo é um pouco diferente, ele tem um realce de voz. E um detalhe bastante importante em todos esses testes que a gente está fazendo, de novo, eu estou ligando todos esses microfones no celular. Nesse caso aqui eu não preciso de cabo, de conexão nenhuma. Esses headsets de celulares, ele já vem com o conector P3, tá? Ou seja, é um único conector que junta os dois canais de áudio estéreo mais o canal do microfone. Por isso que é um conector P3. Então você já nota que esse aqui é uma classe, apesar de ser da mesma classe que o Motorola, é diferente. Dá para notar claramente a diferença. Bom, agora eu já estou falando aqui de um outro headset, já é um headset mais para uma aplicação de videoconferência ou um gamer, né? É um headset da Bright, tá? Então, o microfone fica bem pertinho da boca, tá? Ao contrário daqueles outros headsets de celular que o microfone fica mais assim na altura do peito, né? Do pescoço. Então, esse aqui pode ficar bem pertinho da boca, se você quiser. E dá para notar claramente também uma diferença em relação àquela classe. Esse headset em particular, ele tem dois cabos separados, ele tem dois conectores separados, um para o sinal do microfone e o outro para o sinal estéreo do fone de ouvido, tá? Então são dois conectores diferentes. Então, para ligar no celular, eu preciso ter um conector, um adaptador que junta esses três sinais, dois do fone de ouvido estéreo mais um do microfone mono, em um único conector que a gente chama de conector P3, tá? Porque ele vem os três sinais num conector só. Tá bom? Então eu liguei no conector P3 aqui no meu celular. Você deve estar escutando as características desse microfone e já deu para notar uma diferença naturalmente entre os demais lá do nosso teste. Vamos pro próximo. Bom, agora eu estou falando para vocês através do microfone da webcam, tá? Eu estou aqui com a webcam da Logitech B525, tá? Que também é uma classe intermediária de webcam, não é das webcams de melhor qualidade, né, das mais caras, mas já é uma webcam de uma qualidade bastante superior a algumas, sobretudo essas que já vêm portadas em laptops, tá? Em geral, para aquele colega que quer fazer uma gravação de qualidade, talvez em HD, tá? Eu recomendo, que ainda possivelmente vai ser falado isso em outro momento do curso de equipamentos, tá? Mas talvez uma webcam HD seja externa, seja mais agradável, mais recomendável. Mas aqui a gente está testando o microfone da webcam. Então eu estou aqui a uma distância de aproximadamente 60 a 70 centímetros do microfone, tá?
E a captação do microfone da webcam, esse microfone ele foi feito para ser bastante sensível mesmo, até porque você, como está querendo gravar o vídeo e o áudio ao mesmo tempo, no mesmo equipamento, né, o seu equipamento de vídeo vai ter que estar uma distância de você. Tá? E o microfone que está embutido nele tem que ter uma sensibilidade capaz de pegar isso, pegar essa voz à distância. Tá? Mas, naturalmente, isso não vem de graça, isso vem acompanhado de um ruído de fundo, que é o que você deve estar notando aqui. Tá? Então, quanto mais distante eu tiver desse microfone, ele vai continuar me captando. Se eu arredar para trás, esse microfone vai continuar captando a minha voz. Mas note que o ruído de fundo característico do funcionamento e também do ambiente vai ficar cada vez mais destacado. Bom, por fim, vamos falar um pouco do BM800. O BM800, na verdade, ele não é um microfone. Na verdade, o BM800 é o captador do microfone. Então, é um captador padrão. E esse captador ele é usado por diversos fabricantes para fabricar microfones. Então, o microfone ele é composto basicamente de duas partes. É um elemento de captação, ou seja, que é o transdutor, é aquele elemento que transforma a voz humana ou a pressão sonora em sinal elétrico. E um pré-amplificador ou uma eletrônica associada que é necessária para fazer a captação desse sinal elétrico, que às vezes é de uma amplitude muito baixa, de uma potência muito baixa no captador, e transmitir isso através de um cabo para o seu amplificador ou para o seu computador. Então, todo microfone em geral tem essas duas partes, tá? E esse captador BM800 é um captador padrão. Então você vai ver BM800 de várias marcas, inúmeras marcas, tá? Porque na verdade o que a gente coloca como BM800 não é o microfone, não é a marca do microfone, mas sim o modelo do captador, tá bom? Nesse caso aqui eu tenho um microfone que ele é um BM800, tá? Ou seja, o captador dele é BM800, só que o fabricante optou por fazer uma adaptação desse microfone de forma a que esse microfone tivesse também uma característica que é diferente de outros microfones da mesma classe. O captador BM800 é um microfone da classe condensador. Então ele tem características, ele tem a forma de captar dele diferente dos demais. E em geral, um microfone dessa classe ele precisa daquilo que a gente chama de phantom power, ou seja, é uma fonte de alimentação que a gente precisa dar para esse microfone para que ele seja capaz de fazer a transdução do sinal. Essa fonte é de 48 volts em geral, tá? Então, para a maior parte dos microfones condensadores, você precisa ter esse elemento que fornece essa tensão para o microfone, tá? Esse caso em particular é um microfone que eu gostei bastante, porque é bastante interessante nesse aspecto, porque ele é ligado direto na USB. Então eu não preciso de uma interface entre o microfone e o computador, interface essa que tem que me fornecer os 48 volts. Eu posso ir lá direto e ligar na placa USB do computador que está funcionando, tá? E essa foi até uma preocupação minha quando eu fui adquirir esse microfone, porque eu pensei assim, poxa, mas já que o BM800 ele funciona a partir de uma tensão phantom power, como que o microfone que vai ser ligado numa USB que fornece apenas 5 volts, ele vai conseguir funcionar adequadamente? Bom, eu ainda não estudei como que este microfone faz essa mágica, tá? Ainda vou estudar para entender o que o fabricante desse microfone, de outros microfones USB, também com BM800, eles bolaram, tá? Mas o fato é que esse microfone ele não precisa de nenhuma adaptação de phantom power, tá? Você pode ligar ele diretamente lá no computador. Uma outra preocupação que a gente até teve, eu e o professor William, quando estávamos avaliando esse equipamento, é se ao ligar na saída USB ou na entrada USB do computador, esse microfone ele teria uma sensibilidade muito baixa. Não, esse microfone ele tem uma sensibilidade muito alta para um microfone BM800, tá? Nesse caso aqui eu estou sem usar nenhum tipo de atenuação, sem usar nenhum tipo de amplificação na entrada da placa de som, e você deve estar me ouvindo perfeitamente, tá? E eu estou aqui a uma distância de talvez 3 a 4 centímetros da boca. Naturalmente, se eu começar a afastá-lo da minha boca, você vai notar uma degradação cada vez maior do sinal captado, tá? Mas ainda assim, você vai começar a notar a captação do ruído de fundo, né, do sinal de fundo. Eu já estou aqui a uma distância de talvez 35, 40 centímetros, tá?
né? Agora já estou numa distância de mais ou menos 60 centímetros, você vai notar que o microfone ele ainda consegue captar com uma qualidade bastante boa. Eu vou me silenciar um pouco para você ver como que é o ruído dele. Então é um equipamento que produz pouco ruído, tá? E que ele é bastante sensível, tá? Como todo condensador. O microfone condensador é um microfone bastante sensível, tá? E vou aproximar aqui de novo. Como todo equipamento, como todo microfone condensador, ele tem uma característica bastante interessante de reprodução da voz humana. O professor William apresentou lá um equipamento de uma classe intermediária, né? Uma classe realmente de boa para ótima, né? A gente está falando de um equipamento aqui ainda bastante modesto, mas com uma qualidade de captação de voz humana bastante interessante, tá? Sobretudo por ser um condensador, tá? Bom, uma outra coisa muito importante que é importante, por exemplo, para um microfone condensador é uma montagem, um suporte para ele. O microfone condensador ele é muito sensível. Qualquer toquinho que eu der aqui, eu saturo ele, tá? Então ele é um equipamento que a captação dele é muito sensível. Então, em geral, o microfone condensador ele precisa de uma montagem especial para que ele funcione legal, tá? E essa montagem ela é em geral feita por meio de um shock mount, como a gente chama, né? Que é basicamente uma montagem que o microfone fica meio que flutuando, preso pelo suporte apenas, nesse caso aqui, por elásticos, tá? Então, tem algumas técnicas para você fazer o shock mount funcionar, né? Nesse caso aqui é um shock mount mais modesto. Eu tenho aqui o microfone apoiado no braço, né, articulado aqui, por meio de elásticos. Ele fica flutuando nesses elásticos. Então, se eu bater no microfone em algum ponto, você vai notar que ele capta isso bastante bem. Tá? Mas se eu já der um toquinho aqui, por exemplo, no shock mount ou mesmo no braço articulado, né, você vai ver que cada vez mais longe que eu der esse toque, menos o microfone vai detectar, exatamente por essa característica dele. Ele é muito sensível ao toque, ele é um transdutor muito sensível. Tem que tomar cuidado com o BM800, tem que tomar cuidado com condensadores. Pode cair no chão não, hein? Ele é muito sensível, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tô dando alguns toques aqui, exatamente na mesa onde o braço articulado tá apoiado, tá? De novo. Naturalmente você ouviu, mas se eu fizer isso aqui, ou isso aqui, já era, tá? Uma outra coisa muito legal, e aí isso independente do tipo de microfone que o colega vai comprar, tá? Tem alguns métodos, alguns suportes que você pode usar para microfone, né? Tem suporte de mesa, né? O professor William mostrou inclusive, que ele teve que fazer uma adaptação, né? Tem suportes um pouco mais simples, tem tripés, vou mostrar um aqui para vocês, aqui, ó, por exemplo, tem um tripézinho, tá? Então é um tripé que você coloca na sua mesa, o microfone fica aqui, por exemplo. E já para o microfone condensador, vale a pena investir um pouquinho mais no suporte, tá? Falando um pouquinho de braço articulado, o braço articulado é muito interessante porque ele permite você posicionar o microfone de uma forma bastante simples em várias posições. Então ele é preso numa mesa, no suporte, na sua área de trabalho, ele deixa a sua área de trabalho bastante livre para você operar, você pode estar com o teclado aqui em cima, funcionando na boa, e além disso você consegue mover o microfone de uma forma muito tranquila, tá? Você pode posicionar o microfone da forma como você desejar, acima da sua cabeça, abaixo da sua cabeça, em um ângulo próprio. Você pode trazer esse microfone para um outro ponto, tá? Lembrando que é muito importante duas coisas no microfone, aquela questão que o professor William disse, né, da captação em 45 graus, tá? Isso é bastante importante, tá? E também evitar falar muito perto do microfone. Isso, além de saturar o microfone, isso permite que a gente capte aqueles sons característicos de S, T, X, S. Então, essa sibilância que a gente chama, tá? São características dos microfones que, quanto mais próximo você chegar dele e falar, você vai conseguir notar isso. Os microfones, de forma geral, eles são bastante sensíveis à captação de vento. Claro, o vento bate, ele é uma onda sonora, ele é uma onda de pressão, ele é uma onda de choque que bate no captador do microfone e isso vai ser captado. Então,
Em geral, sopros são captados pelo microfone, tá? Então, para resolver esse problema, em geral, todo microfone de alguma qualidade, ele te entrega uma espuminha que você coloca no microfone, tá? Então, se, por exemplo, você pegar isso aqui e colocar no seu microfone, você vai ver que, ao soprar, essa captação do vento diminui. Então, isso é sobretudo bastante interessante para aqueles colegas que vão fazer algum tipo de gravação ou algum tipo de gravação ao ar livre, tá? Então, é bastante interessante. Praticamente, repórter, todos eles usam uma captação como essa, tá? Um outro elemento que pode ser interessante para os colegas, sobretudo para aqueles que desejam ter o microfone bem próximo da boca e que querem falar de frente para o microfone, né? No meu caso aqui eu estou falando de lado exatamente para que esse efeito do vento, do sopro que sai da minha boca não chegar no microfone, ou chegar numa taxa bem menor do que eventualmente se eu estivesse falando exatamente para o microfone. Tá? Então é por isso que eu uso o microfone um pouco deslocado da minha boca. Claro, isso diminui um pouco a qualidade vocal, mas em compensação não pega o sopro que vem da boca. Os colegas que eventualmente têm um microfone cuja sensibilidade exija que ele fique bem perto do microfone e até para pegar a qualidade vocal dele seja melhor, é necessário que o colega use um pop filter. O pop filter é basicamente uma telinha que evita que esse vento, esse soprar da nossa pronúncia, né, chegue até o captador do microfone, tá? Então ele tem um efeito parecido com essa espuminha, na verdade a ideia é a mesma, só que o pop filter ele tem uma característica um pouco melhor para esse objetivo. Como eu, em geral, eu tô com um microfone aqui bastante sensível, tá? E que, em geral, eu gosto de colocá-lo assim na lateral exatamente para não pegar esse soprar, tá? Em geral, vocês não vão me ver usando a espuminha, mas se o colega eventualmente quiser falar mais próximo do microfone, de frente dele, para pegar uma qualidade vocal melhor, talvez seja necessário que o colega use uma espuminha ou um pop filter para evitar essa sibilância do S, T e X. Todo microfone, sobretudo os microfones condensadores, né, microfones de qualidade, eles têm aquilo que a gente chama de diretividade de captação. A diretividade é exatamente o seguinte: todo microfone ele tem um captador que está apontado para algum lugar. Nesse caso aqui, no meu BM800, ele está exatamente aqui de frente para mim. Tá bom? Então, quando a gente está falando desse microfone, todo microfone tem isso. Então, um microfone, por exemplo, que tem uma amplitude de captação que a gente chama omnidirecional, quer dizer que é um microfone que ele consegue captar mais ou menos bem toda aquela região de frente dele, tá? Então, ele é bastante amplo, você consegue falar em vários ângulos diferentes, ele está captando mais ou menos bem. A diretividade é uma característica importante do microfone, sobretudo para evitar a captação de coisas externas que vocês não querem, tá? Então, por exemplo, esse microfone aqui, ele é um microfone que ele tem um aspecto cardioide, tá? Então, ele capta muito bem sons que estão sendo falados de frente do captador, que está exatamente aqui nesse ângulo meu aqui, tá? Então, ele está virado exatamente para mim, exatamente para pegar essa potência vocal minha da melhor forma possível. Naturalmente, se eu virar esse microfone, eu vou virar ele em 90 graus para vocês verem, tá? Então eu vou virar aqui em 90 graus. Note que ele vai continuar captando, mas não vai ser a mesma coisa. Agora ele está apontado mais ou menos para vocês aí, tá? Mais ou menos para lá, sim, tá? Então, ele está aqui a 90 graus de mim, ele não deve estar fazendo a mesma captação, tá? Porque ele está apontado para pegar ruídos melhores nesse sentido. Vou rodar mais 90 graus. Bom, nessa situação, meu microfone agora, o meu captador está apontado para baixo, para cá, tá? E, naturalmente, esse microfone ele não é tão bom assim para captar atrás dele. Ele tem um espectro cardioide, né? Um espalhamento de captação num formato cardioide que é melhor no seu ângulo central de captação. Vou rodar mais 90 graus. Note que a gente já voltou para a segunda situação, né, que eu estou aí a 90 graus.
Uma outra característica bastante importante de um microfone é ser capaz de rejeitar ruído, tá? E também o ruído ambiental. Isso vem muito em função da captação do microfone, da capacidade desse microfone de captar ondas sonoras, tá? E também da sua diretividade. Eu estou aqui com um auxiliar técnica aqui que está fazendo bastante barulho, colocando alguns sons para vocês. Vocês devem estar vendo que esses sons eles são captados pelo microfone, tá? Vou fazer um pouquinho de silêncio. Bom, você está vendo que está sendo captado, mas a minha voz ainda aqui tem uma certa predominância, tá? Então esse microfone BM800 que eu tô com ele aqui é um microfone bastante sensível à proximidade e à diretividade, tá? Mais um pouquinho. Ok, então é isso aí. São as características básicas desse BM800 que a gente está colocando aqui para vocês nesse momento. Bom, caro colega, é isso aí. A gente apresentou hoje algumas características de microfones, tá? Sobretudo desses microfones de custo mais baixo, tá? Então, eu estou dizendo aí uma classe de microfones até cerca de R$200, R$250, tá? Além do microfone da webcam também. Então, com isso, o colega tem uma amplitude, junto com aqueles microfones que o professor William apresentou lá atrás, uma grande gama de microfones, cobrindo equipamentos bastante modestos, muito simples, muito baratos, que possivelmente o colega deve ter um aí na sua residência escondido em algum cantinho, tá? Até equipamentos que, apesar de um custo intermediário, eles têm uma característica um pouco melhor de captação de voz, de ruído, enfim. Então a gente tentou abordar toda essa gama de equipamentos para dar uma ideia para o colega a respeito do que vai ser melhor para ele mesmo. É uma decisão muito pessoal. A aquisição de equipamentos é uma decisão do cliente, é uma decisão do colega, tá? Mas a gente fez aqui um apanhado geral para o colega ter uma ideia de como é que funcionam as coisas. A gente espera que essas dicas tenham sido de alguma valia aí para o colega, tá? A gente pede mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho de notificações, dê um joinha pra gente e em breve a gente se encontra novamente aí ao longo dos nossos cursos. Muito obrigado e até lá. Valeu!